Muito bem, meus amigos. Aperta do... Estamos aqui hoje para o estudo dessa linda obra que já estamos fazendo desde do primeiro capítulo, né, da introdução, nos domínios da mediunidade. E hoje eu estou recebendo uma pessoa que eu tenho no meu coração, aqui na minha família, todos gostamos demais, pois nos encontramos na Casa Espírita. É a Aline. Obrigada. Tudo bem com você, Aline? Tudo bem, meu querido irmão. Eu que te agradeço por esse convite tão especial. Tá bom, então vamos estudar, né? Vamos aprender. Vamos. E quando a gente se reúne, Aline, 2 ou mais, para um estudo, para um aprendizado, quem é que está sempre conosco? Jesus. Isso mesmo. Então vamos agradecer ao Mestre, pedir que ele realmente nos intua, né? Através dos seus mensageiros. Vamos, nesses momentos que estivermos aqui estudando, vamos fazer uma vibração por todo o nosso planeta, uma vibração por todos os lares e por todos os trabalhadores, principalmente dessa doutrina tão maravilhosa que está nos enriquecendo tanto. Que assim seja. Que assim seja. Tá bom. Eu vou compartilhando na tela, então, o que nós temos de material para o estudo e vamos em frente. Ok. Está bem legível para você? Tá. Tá ótimo, então. Então, nós Pode? estamos... Um minutinho, só fazer aqui uma repescagem aí do capítulo, porque tem irmãos nossos que estão chegando somente agora, né? Esse é o primeiro vídeo que eles estão começando a assistir. E eu gostaria de deixar bem claro para eles que essa obra, nós estamos no capítulo 13, já temos todos os vídeos anteriores gravados num canal que nós formatamos, que está em meu nome, Lázaro Carlos da Silva, e todos podem ter acesso a esse estudo de outras obras também, que já está disponível ao público em geral. Então, aqui nós vamos dar hoje continuidade. Trata-se de uma obra onde o André Luiz, seu amigo Hilário, que são espíritos que estão num nível já bem mais elevado, né, do plano espiritual, eles, inclusive, têm um orientador, que é o Aulos, e esses 3 espíritos, eles estão visitando uma casa espírita. Nessa casa espírita, eles estão acompanhando o desenrolar de uma reunião mediúnica, e essa reunião mediúnica ela já foi relatada nos capítulos anteriores e agora está chegando no seu final. Nós vamos estudar aqui, nesse capítulo, uma das médiuns passando a mensagem final que o plano espiritual está deixando para a equipe que trabalhou na reunião mediúnica que ocorreu e nós estudamos desde o primeiro capítulo. Tá bom? Ok. Então, vamos lá. Por favor, você pode ir fazendo a leitura e nós vamos interrompendo aí, conforme a necessidade, a vontade, e você também pode parar e me ajudar aí a colocar as dúvidas, esclarecimentos também, para que nós e nossos irmãos que estarão assistindo possam sair daqui. Eu achei muito interessante, antes de começar, que na obra Nosso Lar, o André Luiz continua com os mesmos espíritos que ajudam ele a evoluir, né, nessa obra. Ele continua com os mesmos mentores. O André Luiz, ele tem uma missão, ele deixou bem claro, né? Essa missão foi trazer realmente, através do Francisco Cândido Xavier, uma coleção
E essa coleção, A Vida no Mundo Espiritual, são 13 obras. E essas 13 obras, no domínio da mediunidade, se não me engano é a 8ª, nós já estudamos por áudio, estudamos por vídeo as anteriores, estaremos dando sequência até o final da coleção, pois estudar é muito importante e essa divulgação desses ensinamentos que a doutrina nos traz é fundamental para que a humanidade consiga encontrar o seu rumo. E nós fazemos parte dessa humanidade. É verdade. Então, vamos lá, vamos estudar. Vamos lá. Nos domínios da mediunidade, capítulo 13. Pensamentos e mediunidade, pelo espírito de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Maravilha. Então, vamos ao primeiro slide. Pensamento e mediunidade, capítulo 13. O silêncio se fez profundo e respeitoso. O grupo esperava a mensagem terminal. Senti que o ambiente se fizera mais leve, mais agradável. Sobre a cabeça de Dona Celina apareceu brilhante feixe de luz. Desde esse instante, vindo-la estática, completamente desligada do corpo físico, cercada de azulênias e radiações. Admirado com o belo fenômeno, enderecei um gesto de interrogação ao nosso orientador, que explicou sem dentença. Nossa irmã Celina transmitirá a palavra de um benfeitor que, apesar de ausente daqui, sob o ponto de vista espacial, entrará em comunhão conosco através dos fluidos teledinâmicos que o ligam à mente da médium. Mas isso é possível? Indagou Hilário, discretamente. Aulus ponderou de imediato. Olha que legal, né? O que está acontecendo, né? Várias informações aqui que vale a pena a gente fazer as nossas reflexões. Primeiro, é que chegou o final da reunião e nós que participamos de reuniões mediúnicas sempre fazemos o trabalho todo lá na dinâmica que é estipulado e geralmente quando chega no final do trabalho todos nós ficamos aguardando aquela mensagem, aquele mentor que passe aquela mensagem para a gente, né, para a equipe. Essa mensagem às vezes é direcionada genericamente para todos, ou às vezes tem alguma conotação de socorro por alguém. É maravilhoso. E geralmente é um benfeitor, como acontece aqui, e ele tem uma ligação muito forte com a casa espírita, né, com aquele grupamento de espíritos que estão trabalhando ali. E nós vamos acompanhar essa comunicação. O curioso aqui é o que o André Luiz falou. Como é possível, né, que esse espírito que vai se comunicar através da médium, ele não está presente lá no ambiente. Mas ele, através da sintonia, ele vai estar colocando essa mensagem à distância. É muito interessante isso. Será que é possível mesmo? Muito. Nós vamos seguir o estudo para compreender. Me diz uma coisa, Aline. Okay. Você está estudando na casa espírita, está fazendo essa prática mediúnica também? Como que você está, o seu andamento na doutrina? Sim. Eu cheguei à casa espírita há 17 anos, da comunidade cristã do Guarujá, e eu ia só lá, né, ouvir as palestras nas quarta-feiras,
Mas eu gostava muito de ler. Eu sempre gostei de ler as obras e tal. Eu tenho muitos livros da doutrina. E há 5 anos atrás, a nossa presidente me chamou ao dever. Então, eu passei a tomar conta do salão, fazer a fila do passe, e aí eu fui me envolvendo, né? Aí tem um trabalho ali, tem um trabalho na cozinha, vamos, aonde chamar, tem que ir. Aí aproveitamos a pandemia para estudar, né? E com a graça de Deus e da espiritualidade maior, hoje eu sou médium passista, eu e meu esposo. E continuo estudando. Ontem mesmo eu fui ao estudo com a nossa querida Maria Luísa. Que ótimo. Nossa professora, né? Eu também Comecei na doutrina. Nossa mestra. Nossa mestra. Maravilha, está em boas mãos, realmente, e que Deus continue, né, com esse amparo que Ele sempre nos deu, e essa casa de amor, de carinho que nós temos em nosso coração, tá bom? Com certeza. Bom, Aline, eu sei que logo, logo, você certamente estará compondo aí uma reunião mediúnica também, trabalhando nessa assistência espiritual, que geralmente é voltada para o socorro dos espíritos sofredores que são levados para a casa espírita. Tá? É o que nós vamos ver aqui. Geralmente, não é em toda casa que nós temos assistentes encarnados nessas reuniões. No caso dessa casa espírita aqui que o André Luiz está relatando, alguns encarnados são levados até a reunião e, a partir do atendimento presencial deles, são tratados os espíritos que estão acompanhando eles. Nós já vimos relatado nos outros capítulos anteriores. Aqui, agora, está chegando a mensagem. Então, vamos acompanhar, ver essa possibilidade que existe, né? De um espírito que não está ali presente passando essa mensagem. Ok? Só uma pergunta, Aline. Ok. Você está sentindo alguma interferência na nossa comunicação? Ou tá claro, tá nítido para você aí? Tá nítido, tá nítido. Então tá ótimo. Eu estou te ouvindo bem, tá tudo bem. Então tá bom. Eu tenho aqui no meu áudio uma certa interferência, mas eu acredito que isso não vai interferir na qualidade do nosso trabalho, não. Vamos em frente. Com a graça de Deus. Vamos para o outro slide. Pensamento e mediunidade, capítulo 13. Lembre-se da radiofonia e da televisão. Hoje, realizações amplamente conhecidas no mundo. Um homem de uma cidade a cidade pode ouvir a mensagem de um companheiro e vê-lo ao mesmo tempo, desde que ambos estejam em perfeita sintonia, através do mesmo comprimento de onda. Celina conhece a sublimidade das forças que a envolve e entrega-se, confiante, assimilando a corrente mental que a solicita, irradiará o comunicado lição automaticamente quando acontece na psicofonia
sonambulica, porque o amigo espiritual lhe encontra as células cerebrais e as energias nervosas, quais teclas bem ajustadas de um piano harmonioso e dócil. O assistente emudeceu de súbito, fixando o olhar no jacto de sarfirina, luz que fizera mais abundante a espraiar-se em todos os ângulos do recinto. É isso mesmo. É muito interessante a gente acompanhar os relatos do André Luiz, que ele é bem detalhista. Ele aqui, por exemplo, está falando de como que está sendo essa comunicação e a energia que está sendo gerada com essa influenciação que esse espírito está levando através do seu pensamento até a médium. E ele chega, inclusive, o André Luiz está relatando aqui, que ele está enxergando uma luz que está envolvendo a médium, né? Uma luz muito bonita, que ele chama de safirina luz, um jato de luz maravilhoso. E eu fico imaginando, Aline, que isso acontece, né, com todos nós, quando nós estamos nos colocando para esse trabalho, como você falou, com muito amor, com muito carinho, aquela dedicação de aplicar um passe, de se colocar para uma comunicação, para um auxílio a um espírito, né? Quer seja encarnados ou desencarnados, toda a energia que essa ação ela gera. E nós, por exemplo, hoje aqui estamos também recebendo esse envolvimento dos espíritos que acompanham os trabalhos de estudo, né? E nós vamos, com essa sensação, tendo aquela vontade de aprender realmente, de buscar ali no texto. Eu sinto essa luz quando estou dentro da sala de passe, tomando passe para abrir os trabalhos. Eu sinto essa luz vindo do alto, irradiando meu corpo inteiro para que eu possa transmitir as energias salutares aos nossos irmãos que vão à nossa casa. E depois que eu passei a dar passes, eu acho que a mais beneficiada também é um pouco eu, porque tudo muda. Você tem vontade ainda mais de se aprofundar na doutrina, as coisas para você acontecem, parece não, realmente os espíritos de luzes, eles te acompanham, teu anjo de guarda está ali, e é muito bonito sentir isso. Eu posso dizer que eu sou outra pessoa. Maravilhoso mesmo, mas Jesus disse, né? Diga-me com quem andas, e eu direi quem és. E é assim que acontece. Se você está envolvido numa ação beneficente, numa atitude nobre, certamente você vai criar uma sintonia com espíritos mais elevados que querem compartilhar com você esse aprendizado, essa assistência, principalmente quando a gente acaba sentindo essa proposta muito clara na nossa vida. Eu lembro do Divaldo Franco falando, né, nas palestras dele, ele conta a história dele próprio, onde ele sempre teve um obsessor acompanhando ele. E esse obsessor acompanhou ele durante muitos anos da vida dele. Aí, um certo dia, avisaram para ele que tinha uma criança que foi abandonada, que estava num dado lugar. E ele não pensou duas vezes, saiu, foi lá ver o que estava acontecendo
quando ele chegou lá, ele já quis acolher aquela criança, né? Amparar, e de repente ele olha e vê aquele espírito que era obsessor dele, que ele sempre via, mas o espírito estava sempre perseguindo ele. E o espírito veio e falou: mas o que você vai fazer com essa criança? Aí ele falou: não, eu quero amparar, eu quero acolher, eu quero cuidar, porque eu não acho justo que se faça isso, né? Aí esse espírito abriu o coração para ele, falou assim: olha, eu sempre te persegui, mas a partir de agora eu vou te ajudar. Eu nunca mais vou querer seu mal, porque esse espírito que você está amparando é um espírito que foi minha mãe. E agora renasceu e foi abandonado. E eu preciso de alguém que realmente faça o bem para ela. Olha só como que a vida oferece, né, para nós, e nós não sabemos de nada, Lili. Não. Simplesmente vamos vivendo. Vamos. Certo? Então vamos lá. Essa história do Divaldo é muito bonita. É muito linda Uma mesmo. das, né? Isso, exatamente. Então aqui o André Luiz está relatando e falando dessa sintonia. E olha que essa obra ela foi feita há muitos anos atrás, onde ainda tínhamos grande dificuldade nas comunicações. Hoje em dia já é muito mais fácil a gente saber da questão da sintonia. Se a gente precisa de sintonizar com uma determinada onda para que você possa ter a imagem e possa ter o som. É o que está acontecendo com a gente hoje aqui. Nós estamos usando um aplicativo que permite que a gente consiga se falar e se ver. Olha que você ainda é jovem, mas no meu... Eu pensei nisso logo quando eu li. Exatamente. Você ainda é bem jovem. Agora, no meu tempo, mais antigo, nossa, era um sonho. A gente imaginar que nós poderíamos falar com uma pessoa que está longe da gente e ver ao mesmo tempo ela. Certo? É verdade. E hoje é uma coisa mais simples. Todo mundo tem um celular e através do celular se comunica por chamada de vídeo, de áudio e de diversas formas, né? As mensagens, então, são muito corriqueiras. É verdade. Mas vamos seguir aqui com o nosso estudo. Pensamentos e mediunidade, capítulo 13. Contemplei os circunstantes. O rosto da médium refletia uma aventura misteriosa e ignorada na terra. O júbilo que a possuía, como quem contagiaria todos os presentes, dispunha-me a prosseguir observando, mas a destra do assistente tocou-me de leve, recordando-me a inquietude e o respeito. Foi então que a voz diferenciada de Dona Celina ressoou clara e comovente, mais ou menos nesses termos. Meus amigos, começou a dizer o instrutor que nos acompanhava o trabalho a longa distância. Guardemos a paz que Jesus nos legou, a fixa de que possamos servi-lo em paz. Em matéria de mediunidade, não nos esquecemos do pensamento. Nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja aonde for. Exatamente. A questão do pensamento é primordial. Os espíritos nos contam que até para eles se locomoverem,
de um lugar para outro, eles utilizam o pensamento. Basta que eles fixem o pensamento ou em alguém que eles querem estar próximo, ou num local onde eles precisem de ir, e através do pensamento, eles acabam se transportando para lá com uma brevidade incrível. E isso quando eles não têm a necessidade de ir com os meios normais que o espírito utiliza, que é a volitação. Nós sabemos o quanto que isso é possível, e quando nós desencarnamos, nós precisamos até de reaprender a fazer esses processos todos. Tanto de ir de um lugar para outro, como, por exemplo, às vezes você está num ambiente como espírito, atravessar uma barreira física, né, da matéria. O espírito tem essa possibilidade. Eu sei, Aline, que quando nós estamos falando tudo isso, porque quando a gente estuda, geralmente, junto conosco, nós temos aqueles espíritos que estão nos acompanhando, e às vezes eles estão com essas dúvidas. É importante que a gente também comente a respeito, até para que eles também já se preparem. É verdade. Né? Eu não sei se você já viu o vídeo que Divaldo falou, que a nossa querida Sueli Caiber-Schude, né? Passou para a pátria espiritual e que ela já estava acordada, mas estava com dificuldade com a gravidade, né? Porque lá, né, deve ser, a gente deve pesar uma pluma, na verdade, que a erraticidade, a energia é muito forte, muito densa, então não é igual à gravidade da Terra. Na matéria aqui, nós temos uma densidade, principalmente do nosso corpo, né? Que está vinculado aqui na matéria, está aqui realmente preso nessa situação. Na erraticidade, como você falou, nós temos um corpo mais sutil. Só que a gente, na nossa mente, igual nós estamos falando aqui do pensamento, quando nós passamos para o lado de lá, ainda é difícil para a gente se liberar dessas tendências, dessas coisas que a matéria faz com que a gente fique adensado a ela. E o que precisa de fazer? Nós precisamos de reaprender a viver na erraticidade, no plano espiritual. Pois nós temos recursos que nós precisamos nos desligar nossa mente, nosso pensamento, dessas características que nós temos aqui na matéria. Então, é importante que o espírito aprenda a viver normalmente e no mundo espiritual, que é a verdadeira vida. Certo? É verdade. Verdade. Aqui nós temos ainda também algumas informações importantes. Como a Celina ela está recebendo uma mensagem, ela vai transmitir uma mensagem, está começando a transmitir a mensagem de um benfeitor, de um espírito mais evoluído, ela está aqui, ele falou que ela está em júbilo. Ela está, quem está olhando para ela, as pessoas que estão ali na reunião, estão olhando para ela, estão percebendo o quanto que ela está feliz, o quanto que ela está se sentindo bem. Por quê? Ela está sentindo a presença de um espírito superior. Aline, você ainda não está trabalhando na reunião mediúnica. Logo, logo você vai estar. Ainda não. Logo, logo você vai estar. Agora, a graça de Deus. Quando nós estamos e nós sentimos a presença desses benfeitores que nos utiliza para transmitir uma mensagem, essa energia nos envolve de uma certa forma. E quando por isso que é importante que a gente faça sempre, trabalhe sempre dentro de uma reunião mediúnica séria, dentro de uma casa espírita, pois lá a gente pode confiar que é um ambiente preparado, um ambiente protegido. Podemos confiar que os espíritos que estão nos envolvendo naquele trabalho
são espíritos que querem o nosso bem e que a união do bem, da boa vontade de ambos, do encarnado e do desencarnado, que é um trabalho de assistência, isso é maravilhoso. Isso faz com que a gente sinta essa presença e a gente possa se entregar realmente para a comunicação acontecer e para que a ajuda possa ser efetiva. Eu lembro de uma palestra que você deu como videoaula lá na comunidade, que você fala e mostra os slides, como a espiritualidade chega primeiro à nossa casa, né, as casas espíritas, e prepara um ambiente. Eu lembro que lá na frente fica os trabalhadores impedindo os espíritos obsessores de entrar, né? E os outros ficam trabalhando, né, no salão. Eu nunca me esqueço. O ambiente é muito protegido, é muito lindo saber a dedicação que os espíritos têm em todas as casas religiosas, tá? Não é só na casa espírita, todas as casas de orações, existe uma proteção muito grande. Por isso que quando a gente entra numa igreja, qualquer que seja a doutrina, você entra com boa vontade ali, você sente paz, porque os ambientes das casas É verdade. elas são muito protegidas mesmo, tá bom? Então aqui está acontecendo isso com a Celina. Ela começou a dar a mensagem, né? E, geralmente os espíritos superiores eles chegam com toda essa benevolência, com todo esse carinho, como ele chegou aqui, dizendo, né? Sempre se referindo à nossa referência primeira aqui, que é Jesus, que nós temos. Toda vez que nós precisamos, nós devemos colocar Jesus à nossa frente e segui-lo. Não é isso? Então vamos. É o legado mais lindo do mundo, né? Porque o legado de Jesus é amor infinitamente. Exatamente. É um amor que não tem tamanho. Quando a gente tiver dúvida, Aline, e está passando por situações mais difíceis, a gente não pode esquecer que Jesus, representando o nosso Criador, traz para nós o maior amor do mundo, como você falou. Uma das coisas que nós não podemos esquecer nunca. O maior amor do mundo. Nunca. É o amor do nosso Criador. E Jesus representa Com ele na nossa certeza. vida. Mas vamos Com lá. certeza. Seguindo em frente. Vamos lá. Pensamento e mediunidade, capítulo 13. A gravitação no campo mental é tão incisiva quanto na esfera da experiência física. Servindo ao progresso geral, move-se a alma na glória do bem. Emparelhando-se no egoísmo, arrasta-se em equilíbrio sobre as trevas do mal. A lei divina e o bem de todos colabora na execução de seus propósitos sábios e iluminar a mente e clarear a vida. Opor-lhe entravés o pretexto de acalentar os caprichos perniciosos e obscurecer o raciocínio, e coagular a sombra ao redor de nós mesmos. É indispensável ajuizar quando a direção dos próprios passos, de modo a evitarmos o nevoeiro da perturbação e a da dor do arrependimento.
Nos domínios do espírito não existe a neutralidade. Olha só, a mensagem que o benfeitor está trazendo através da Celina, né? Primeiro, ele dá a informação muito técnica, né? Que gravita no nosso campo mental, incisivamente, toda a experiência física. Aí ele fala para a gente assim, ó, servindo ao progresso geral, move-se a alma na glória do bem. Ou seja, o pensamento maior, em fraternidade universal, ela é essa unidade do bem. Então, nós precisamos verdadeiramente deixar o egoísmo, né, e pensarmos, no geral, nessa família maior, nessa família universal. Porque, geralmente, a gente pensa muito em nós próprios e naqueles que estão mais próximos da gente. Nós precisamos enxergar essa vida maior. E, através do estudo, nós vamos aprendendo isso, né? Ele vamos, assim, a nossa mente vai se abrindo, né? A nossa mente vai se abrindo e a gente começa a enxergar com olhos de ver, com olhos de enxergar. Isso mesmo, Aline. E ele ainda fala assim para a gente, ó, emparedando-se no egoísmo, arrasta-se em desequilíbrio sobre as trevas do mal. Se a gente ficar muito só com a gente mesmo, a gente vai perder essa visão maior, essa visão geral do universo, né? Das criaturas, das criações do Pai. E ele fala claramente para a gente, a lei divina é o bem de todos. Então, a maior lei, que é a lei do amor, é para o bem de todos. Ele segue falando assim, ó, colaborar na execução de seus propósitos sábios é iluminar a mente e clarear a vida. Certo? Então, a gente tem que mudar dentro da gente os nossos propósitos. A gente tem que olhar, vamos seguir os ensinamentos, não só de Jesus, que sempre é excelência, mas também de muitos outros exemplos que nós temos. Santo Agostinho, por exemplo, ele fala para a gente assim, faz uma relaçãozinha no final do dia, vê se tudo que você pensou, falou e fez corresponde com o propósito do bem maior. Então, é muito importante que a gente possa... Nós já estamos, depois que Jesus passou, já estamos no ano de 2021, não é isso? É isso. Será que até agora a gente ainda continua tendo erros básicos? Né? Estamos estudando, caminhando na doutrina para aquietar a velha criatura, né? Colocar ela para dormir, para ela não sair mais para fora, para ela ficar lá dentro, porque todos nós temos a velha criatura, né? Exatamente. Aquele momento de raiva, de descontrole, e isso não é bom, não traz boas vibrações, chamamos, né, companhias indesejáveis. Então, estudando, a gente vai polindo a velha criatura. Exatamente. Até que um dia ela adormeça, para que a nova criatura possa se fazer presente e iluminar. É a reforma íntima, né? Isso mesmo, Aline. Não é fácil, mas não é impossível. Não, nós somos criaturas divinas. Todos nós, Aline. Com certeza. Aqueles que ainda estão causando mal, né? Que estão guardando ódio dentro do coração, em suas mentes, são criaturas divinas que vão despertar daqui a pouco. Olha. É verdade. Olha a responsabilidade que nós temos quando nós nos colocamos para o aprendizado, para o trabalho no bem.
porque nós estamos nos colocando para, não só para o nosso bem, mas até para deixar o exemplo para aqueles que possam ouvir e se despertar. É verdade. Entendeu? Olha só o que ele fala aqui. Ó. É muita responsabilidade. Isso, mas vamos assumir. Vamos em frente com essa responsabilidade. Já assumimos. Já assumimos. A partir do momento que adentramos a doutrina espírita e se aprofundamos no trabalho, no estudo, já assumimos. Maravilha, é isso mesmo. Olha só o que o benfeitor está falando aqui. Ó. Opor-lhe entraves, né, aos propósitos bons, a pretexto de acalentar caprichos perniciosos, é obscurecer o raciocínio e coagular a sombra ao redor de nós mesmos. Ou seja, egoísmo puro. Então, não podemos deixar que isso aconteça. Né? É verdade. E ele chega aqui e complementa. Foi lindo esse texto. Eu estou revendo novamente o que você leu. Isso é muito importante. Ele ainda remata o texto falando assim, ó. É indispensável ajuizar a direção dos próprios passos, de modo a evitarmos o nevoeiro da perturbação e a dor do arrependimento. Você tem um cachorrinho lindo aí, não tem, não? Você acredita que quando a gente está fazendo a prece, ela se faz presente, ela se senta para ouvir? Que bom! É ótimo isso. Os bichinhos que fazem parte da nossa vida. Eu lembro também da outra palestra que você falou da desencarnação, né? Dos bichinhos, dos animais, que todos têm a alma. Isso mesmo, né? Nós passamos, nós espíritos, passamos em nosso desenvolvimento por diversos estágios, desde a criação. E um deles, por exemplo, é no reino animal. Esses bichinhos que já estão mais próximos de nós, já estão, por exemplo, já sendo domesticados, né? Já estão vivendo dentro dos lares, como é o que está acontecendo com o seu animalzinho, que você tem tanto carinho aí por ele, por ela, né? É uma cachorrinha, né? É. Então, qual o nome dela? É Lady Maria. Lady Maria, olha que maravilha. Lady Maria. Então, esses animaizinhos, eles já estão bem próximos, assim, de seguir um caminho de humanização, né? Uma vez, uma pessoa que eu estava conversando, ela era radicalmente contra as pessoas criarem animais, trazer para o âmbito doméstico, falando que estavam humanizando, né, os animais. Aliás, existe muita controvérsia na mídia, em todo lugar, falando a respeito disso, né, que as pessoas tratam os animais como gente, essas coisas todas assim. É lógico que tudo tem o seu devido distanciamento, seu devido respeito, mas o espírito, ele está se desenvolvendo. Se ele já está convivendo em muito com o humano, pode ser que ele esteja no seu desenvolvimento se preparando para logo mais chegar no reino hominal, ok? É uma boa reflexão. É verdade. É uma boa. Então, aqui ele fechou a última frase aqui do texto. Nos domínios do espírito não existe a neutralidade, ou seja, o espírito tem a sua definição, ele tem o seu propósito, ele tem o seu caminhar. Não tem como ter dúvidas disso. Ele passa pelo seu desenvolvimento, pelos reinos. Quando chega no hominal, ele tem uma possibilidade tão grande de evolução, porque milhões de anos que ele ficou lá aprendendo a sair daquele sono, né?
daquela estática do mineral, passando, criando, vivenciando a sua sensibilidade. Quando ele chega no nominal, é fulminante dali para frente para ele chegar no angelical. Mesmo que esse tempo seja para nós aqui, que pensamos no tempo como se fosse na Terra, mesmo que a gente pense nesse tempo que seja, por exemplo, milhares de reencarnações, o que é isso? Numa eternidade, não é nada. Não é bom? É verdade. Tá, O tempo da espiritualidade não é igual ao nosso, né? Nem se pensa nele, né? Porque é eterno. É eterno. Mas vamos lá, vamos em frente. Pensamento e mediunidade, capítulo 13. Evoluímos com a luz eterna, segundo os desígnios de Deus, ou estacionamos na treva, conforme a indébita determinação de nosso eu. Não vale encarnar-se ou desencarnar-se simplesmente. Todos os dias as formas se fazem e se desfazem. Vale a renovação interior como acréscimo de visão, a fim de seguirmos à frente com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. Consciência pesada de propósitos malignos, revestida de remorsos, referta de ambições desvaridas ou denegrida de aflições, não pode senão atrair forças semelhantes, que a encadeiam a trovelinhos infernais. A obsessão é sinistro cônibo da mente, com o desequilíbrio comum às trevas, pensamentos e imprimimos existência ao objetivo idealizado. Então, é muito importante isso que ele está falando, porque essa sintonia realmente que nós criamos através dos nossos pensamentos, e nós todos, pelo fato de sermos médios, né? Porque todos nós somos médios. Os espíritos já vêm nos explicando isso, os estudos que nós fazemos nos esclarecem, tá? Então, toda vez que nós, por exemplo, nos referimos a Deus, a gente cria uma sintonia com o bem. E todas as vezes que nós acabamos guardando sentimentos menos nobres dentro de nós, nós nos sintonizamos com o mal, com as trevas. E em todo lugar que nosso pensamento vai, ele encontra um campo fértil de mentes, de energias, e a gente acaba se ligando com eles. Ele colocou aqui, ó, pensamos e imprimimos existências ao objeto idealizado. O que é isso? Se nós nos ligarmos muito a determinado... Tem gente, por exemplo, que desencarna e fica ligada por muito tempo nos objetos que ele tem, que ele teve na sua encarnação. E aí ele acaba ficando ali preso naquele espaço de tempo e ele não evolui. É capaz que aquelas pessoas que ele conviveu, todos desencarnam e seguem adiante, e ele fica preso naquela história ali antiga. Por muito tempo, através de um ódio... Sem contar aqueles que ficam presos dentro do próprio caixão, né? Também pelo apego ao corpo físico, né? Exatamente. Até que começa a sofrer demais.
começa a verdade. sentir aquele corpo se decompondo, né? Os vermes ali dissolvendo aquela matéria. Comendo a carne, né? Isso. E o sofrimento é muito grande. Mas nós temos que pensar assim, ó. Isso pode acontecer com a gente, pode acontecer com todos. Se nós não fizermos o nosso trabalho aqui de desenvolvimento, de melhora íntima, é verdade, de aprendizado, verdade, e de amor, né? Porque mesmo para aqueles que ainda estão aí nesse compasso de atraso, a misericórdia divina sempre deixa um amparo. Sempre tem alguns benfeitores que estão ali cuidando. É o caso, por exemplo, de Maria, né, de Nazaré, Nossa Mãe Santíssima, que ela cuida de uma turma de espíritos, por exemplo, muito deficitários, que são suicidas, que se perderam ao longo do caminho, e ela, com toda a sua equipe de trabalhadores do bem, estão sempre ali amparando, socorrendo, indo lá nas trevas, naquelas cavernas, resgatando aqueles espíritos que estão lá presos ali, naquele ambiente, e trazendo eles para o socorro. Se a gente estudar a obra no Vale dos Suicidas, nós vamos encontrar todos esses ensinamentos. É maravilhoso. E tem outra, Aline, muito importante aqui, que deu para a gente refletir aqui nesse texto. Nós estamos plantando e criando a nossa próxima reencarnação, através das nossas atitudes, através dos nossos pensamentos, através de tudo que nós estamos fazendo aqui. Por isso que é importante que a gente faça o bem. Senão você vai colher ali na frente uma dor. A lei de plantar e colher, né? Exatamente. E a colheita é individual, né? Sim, e é livre. E é obrigatória. A colheita é obrigatória. A plantação é que é livre. É obrigatória. Tá bom, então vamos para o nosso próximo slide. Pensamento e mediunidade, capítulo 13. Ao resultante visível de nossas cognições mais íntimas, denuncia a condição espiritual que nos é própria. E quando se afinam com a natureza de nossas inclinações e desejos, aproximam-se de nós pelas amostras de nossos pensamentos. Se persistirmos nas esferas mais baixas da existência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da aminalidade nos procura atraídos pelos tipos de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos de que se fazem portadores. Imaginar é criar. Isso, olha só, eu até pus aqui com letra maior que nós utilizamos o nosso pensamento para tudo, né? E às vezes... É verdade. E toda vez que nós estamos imaginando alguma coisa, é o nosso pensamento que está em ação ali, e nós estamos criando. E essa criação é nossa, nós arrastamos tudo que nós criarmos interiormente e muitas vezes exteriormente também, no compasso
de que nós ficamos presos a um determinado campo, como é o caso de pensamentos deletérios, né? Aqueles que fazem com que a gente fique triste, fique se sentindo mal. Por exemplo, hoje é um dos males da humanidade que nós temos, são essas pessoas que perderam a esperança, né, na vida e acabam sucumbindo aí ao longo do caminho. E criam depressões. É verdade. E ficam presos nessas depressões por muitos tempos e às vezes por encarnações. Então, É vamos verdade. trabalhar o nosso pensamento, vamos corrigi-lo. A faixa vibratória é muito importante para nós. Demais. Né? Muito. Nós somos um rádio, né? Um imã, então não podemos ter pensamentos impuros, de raiva, de rancor, de tristeza, porque aí a gente vai vibrar na vibração errada. A nossa vibração tem que ser sempre a do amor. Exatamente. Tem pensamentos que nos prendem só ao passado e você não sai de lá, né? Aí você fica com fica preso em situações que você já passou por ela. Você precisa de seguir em frente. É verdade. Né? Então, nós precisamos de viver uma realidade aqui presente, que é a que está valendo no momento. É importante que a gente tenha o conhecimento, saiba de tudo, mas nós não podemos, por exemplo, também ficar só iludido no futuro, se a gente não fizer o certo aqui agora. É verdade. É por isso que a gente não pode guardar remorso, porque o remorso nos prende lá no passado. E a gente precisa de tomar muito cuidado para não ficar preso também no futuro e nunca viver o dia a dia. Né? É verdade. Então vamos em frente. 7:14. Pensamento e mediunidade, capítulo 13. Toda criação tem a vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade à consciência que a manifesta. É como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta. É indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto àquilo que devemos receber. Quem apenas mentaliza angústia e crime, miséria, perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam as da desarmonia e do sofrimento. Um viciado aos santos não lhes reconheceria a pureza, de vez que, em se alimentando das próprias emanações, nada conseguirá enxergar, senão as próprias sombras. Quem vive à procura de pedras na estrada, certamente não encontrará apenas calhos sobreviventes. Quem se detém infinitamente na medição de lama está ameaçado de afogamento no lodo. Ele vem aqui fazendo várias colocações. Nós não podemos deixar de rever aqui parágrafo por parágrafo e fazer uma reflexão em cima, porque é muito importante isso. Isso daqui é um alerta que esse benfeitor está falando para todos nós, né?
quando ele diz assim, vou tomar só uma aguinha aqui, que a voz, de vez em quando... Eu vou tomar também. Isso, dá uma falhada aí. E perdão pelas falhas aí, porque meu óculos já foi. E a vista também. Não, nós estamos juntos aqui, estudando. Por isso é que eu falei assim, ó, vamos rever aqui todas as frases que a gente precisa de aprender o que tem dentro delas aqui. Tá? Com certeza. Quando ele fala assim, ó, e toda criação tem vida e movimento. Né? Tudo que a gente pensa, ele não fica parado, ele nos leva para algum lugar. Nos leva para É verdade. nos leva para fazer um mal, ou então nos estagna. Né? Aí ele falou, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade e consciência que a manifesta. Aí ele segue. E como a vida e o movimento se vinculam aos princípios de permuta, ou seja, tudo é uma troca, né? É indispensável analisar o que damos, a fim de ajuizar quanto aquilo que devemos receber. Tudo que você dá, você recebe de volta. Isso daí, a humanidade toda... Com certeza. A gente vê o comentário dos amigos, das pessoas e família, é dando que se recebe, né? E na própria oração, é perdoando que se é verdade. perdoado. É vivendo que se vive para a vida eterna, ou seja... Então, nós temos... Já dizia São Francisco de Assis, né? Exatamente. Então, nós precisamos de ajuizar, de pensar claramente em tudo que nós estamos fazendo, pois não podemos mais agir simplesmente por agir, sem refletir, sem buscar reflexões. Aí, olha só que coisa legal, quando ele fala aqui, ó, quem apenas mentaliza angústias e crime, miséria e perturbação, poderá refletir no espelho da própria alma outras imagens que não sejam da desarmonia e sofrimento? Uma pergunta que ele fez. Se você começa a alimentar pensamentos ruins, o que você quer colher? Só coisas ruins. Só sofrimento, só desarmonia, só maldade. Você não vai colher. Por isso que a gente tem que alimentar a esperança, a gente tem que alimentar a nossa fé raciocinada. Com certeza. Para que a gente não se perca nesse caminho, né? Olha só outra frase que ele colocou aqui, outro parágrafo. Um viciado entre os santos não lhes reconheceria a pureza. É a mesma coisa de um espírito, por exemplo, que ele ainda está muito denso, está muito atrasado. Quando aqueles espíritos superiores se aproximam dele, ele não enxerga, não percebe, não pressente. Isso acontece com a gente também. E nós aqui na carne, como médium, temos um aprendizado que a gente não pode esquecer. Nós vamos receber a influência, principalmente, de todas as energias que se aproximam da gente. Por isso que é importante que a gente procure atrair energias mais sutis, mais leves. É verdade. Menos densas. Às vezes você chega em um lugar determinado, uma casa, um lugar que você sente que a energia ali não tá boa. E você tem que entrar em oração. Você tem que entrar em oração. É verdade. E a hora que você fizer isso, a prece, ela te brinda, né, de ataques, por exemplo, de outras energias que não venham te fazer bem, e você segue em frente, iluminando. Você não precisa de ter receio, não precisa de ter medo, você precisa de fazer o bem, você precisa de aprender a amar. É verdade. É isso. E olha, ele ainda fechou aqui com essas duas frases. Uma, quem vive procura procurar pedras na estrada, certamente não encontrará apenas calhaus subservientes. Então, ele vai procurar pedras, vai encontrar pedras e das grandes. E aí ele vai ter que carregar. Verdade. E essa pedra, se é um fardo mais pesado do que ele consegue, ele sucumbe, né? Para no meio do caminho, não consegue atravessar. A outra. Quem se detenha indefinidamente na medição de lama,
está ameaçado de afogamento no lodo. Então, é só chamada de atenção para a gente. Porque o benfeitor está aqui chamando a atenção de todos nós. Não se deixe levar por situações que te deprimam, que te deixam para baixo. Enfrenta todos os dias. Nós deparamos com... A gente tem um ditado que fala assim, eu preciso de matar um leão por dia, porque a minha vida está meio apertada as coisas, né? Aí, quando chega no final do dia, que você faz um trabalho, que você se sente bem, porque venceu, porque você passou por essa situação, igual hoje eu cheguei em casa e falei, eu acho que hoje eu matei 10, Leão. Mas eu me senti bem depois do que meu dia foi de trabalho. Então, isso é uma colheita que você já está fazendo ali no seu coração, né? Porque você venceu sem que você passasse por cima de ninguém, sem que você pudesse maltratar ninguém, nem pensar mal de ninguém. Você venceu com o seu pensamento do bem. Você deixou o seu amor te levar, te guiar, fazer com que você gerenciasse tudo que você está vivenciando de uma forma sublime. Isso daí é porque nós estamos aprendendo que é assim e temos que praticar. A gente se sente Com bem certeza. quando você consegue resolver as situações com carinho. Não é isso? É. Eu fico lembrando, É isso. Eu fico lembrando das histórias que a gente vê nessas obras. Às vezes você tem um obsessor, aqueles que está maltratando uns aos outros ali, está seguindo, está deixando, fazendo mal para as pessoas. E no final das contas, quando ele é doutrinado, os benfeitores pegam ele nos braços assim como uma criança e fala: vem cá, meu irmão, vem cá, meu filhinho. Dizem que todos nós médiuns temos um obsessor. E não é só um, não. E sabe qual que é o maior deles? Somos nós mesmos. Diga. Amigo. Somos nós mesmos. A auto-obsessão. Nós criamos pensamentos densos na nossa cabeça que nos joga no chão e a gente se perde nesse caminho. Então, nós precisamos de deixar brotar o germe desse sentimento maravilhoso que Jesus explicou para a gente, que é o amor. Nós não precisamos de ficar sofrendo eternamente, como muitos pensam. Eu sou um eterno sofredor. Todos os dias eu encontro coisas para lamentar, para reclamar. Tem que deixar isso de lado. É difícil? É. Mas é impossível, igual você falou? Não. Porque nós temos um amparo. Nós temos amparo de muitos amigos aí no plano espiritual que nos dão apoio, sem contar os anjos que nós temos na nossa vida, aqui do nosso lado, que nos querem bem. Com certeza. É isso? Nosso anjo protetor, que já nascemos com ele, né? Isso. Está cuidando da gente. Então vamos... Está cuidando da gente. Vamos deixar brotar esse germe e cultivar ele. Não é isso? Que assim seja. Beleza, então vamos para o slide 9 agora. Pensamento e mediunidade, capítulo 13. O viajante, fascinado pelos sarçais à beira do caminho, sofre o risco de Enlouquecer. Enlouquecer entre os espinhos do mato inculto. Vigiemos o pensamento, purificando no trabalho incessante do bem, para que arrojemos de nós a grileta capaz de acorrentarmos a obstáculos processos
da vida inferior e da forja viva da ideia que sai as asas do anjo e as algemas dos condenados pelo pensamento, escravizando-nos a troncos de súplico infernal, sentenciando-nos por vezes a séculos de peregrinação nos trilhos da dor e da morte. A mediunidade torturada não é senão o enlace das almas comprometidas em aflitivas provações nos lances do reajuste. Esse benfeitor está mexendo bastante com a gente, né, Aline? Demais. Essa é a mensagem que ele está trazendo no final da reunião mediúnica. Então, ele quis deixar bem claro tudo que nós temos que refletir ao longo do nosso aprendizado. Ele fala assim para a gente: o viajante fascinado pelos sarçais à beira do caminho sofre o risco de enlouquecer entre os espinheiros do mato inculto. Então, nós temos que estar atento no nosso caminho para a gente não enlouquecer, para a gente não se perder com as nossas próprias, nossos próprios espinhos, que nós ainda temos que burilar, que tirar, né? Ele ainda segue falando assim, ó, vigiemos o pensamento, ou seja, nós temos que orar e vigiar. Nós não podemos deixar nosso pensamento enveredar por coisas erradas. Se nós estamos com um pensamento viciado, qualquer que seja o campo sexual, que seja o campo das drogas, que seja o campo qualquer que seja, a gente tem que retroagir, voltar, falar assim, não, eu tenho que pensar em outra coisa. Eu não posso continuar pensando assim, não. Está errado. Eu já aprendi o que é certo e o que é errado. É verdade. Não vou ficar pensando nisso, não. A pessoa que é viciada, por exemplo, com drogas, né? Ele não consegue mudar o pensamento dele, a não ser naquela coisa, na droga, naquilo que ele tem em mente ali, parece que não sai. Então, nós precisamos de começar a tratar o nosso pensamento para cuidar da gente, né? Precisamos de sair dessa corrente. Precisamos de trabalhar dentro de nós, realmente, essa fé, essa força que nos move para o bem. Então, é muito interessante, Aline, que a gente fique refletindo em cima desses ensinamentos que nós estamos vendo aqui nessa obra. Quando ele fala para a gente que, pelo pensamento, escravizamos-nos a troncos de suplício infernal. Então, o nosso pensamento é que nos leva para baixo. Poxa, é verdade. O que é o pensamento? O pensamento é o espírito colocando a sua inteligência, que é um atributo que Deus nos deu, para que nós possamos organizar o nosso caminho, organizar a nossa vida, e não destruí-la. Não ficar nesse suplício infernal, como ele falou aqui. Né? Olha só que coisa que ele fala aqui. Ó. A gente tem que... Não, pode a gente tem que vivenciar a semana toda como o dia que a gente vai dar os passes, aplicar a bioenergia nos nossos irmãos. Verdade. Naquele dia, né, você já acorda com o pensamento em Deus, faz a prece, pede para Deus estar presente, iluminar o caminho. Aí você vai, não pode ter pensamentos, não pode isso, não pode aquilo, tem que estar puramente pura, né? Porque como nossa professora fala, em cano sujo não passa água. É verdade. Né? Passa não, então a gente tem que ter esse comportamento os 30 dias do mês, não só no dia da bioenergia que a gente vai aplicar.
Isso mesmo. Nós não precisamos de querer só ser bonzinho no momento, né? A gente tem que seguir os ensinamentos do mestre. Senão todos nós os vamos dias. torturar. Senão nós vamos fazer com que essa mediunidade que nós temos seja torturada, como ele fala aqui. Que não é senão o enlace de almas comprometidas em aflitivas provações, nos lances do reajuste. Ou seja, você vai se comprometendo, tem que vir colher. Você tem que reparar, resgatar. Até quando? Vamos partir só para as provas. Olha o nosso planeta evoluindo aí, passando de fase. Daqui a pouco não tem mais inspiração, não. Provas nós ainda teremos. Verdade. Então nós precisamos verdade. trabalhar. Bom, Aline, olha... Divaldo Franco já publicou o livro, né? Sim. Pelo espírito de Filomena de Miranda, sobre a transição, né? A transição. Isso. E eu tô doida para ler ele. Pode ler, que é maravilhoso. Bom, então, Aline, eu vou fazer o seguinte. Como o nosso vídeo ele tem um prazo determinado, né, para a gente não ficar com ele muito extenso, eu vou convidar você para a semana que vem a gente seguir e terminar, fazer um novo vídeo para concluir o capítulo. Tá bom? Então, eu vou interromper. Então, paramos no 9, né? E seguiremos. Voltamos aqui nós dois, aqui na tela grande. Tá? Então, Aline, que bom que a gente está estudando, aprendendo um pouquinho mais, né? Essa obra divina, maravilhosa que o André Luiz nos trouxe pelo Chico Xavier. Se você ainda não a estudou completa, nós estaremos estudando aqui juntos essa semana e na próxima esse capítulo. Mas estude os outros. Não, eu tenho estudado do primeiro capítulo. Que ótimo, Aline. Eu também, junto com você e com outros irmãos que me ajudam aqui. Né? Então, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir para você encerrar nosso encontro de hoje com uma vibração final aí. E aí nós interrompemos hoje para seguir a semana que vem, tá bom? Tá bom. Por favor. Obrigado, mestre. Excelso mestre, amigo incomparável de todas as horas. Por mais um dia estarmos aqui reunidos para falar em teu nome, e cada dia que passa, vivenciar e aprender os seus ensinamentos que o Senhor deixou há 2021 anos. Gratidão, Senhor, que o Senhor possa nos amparar com o seu imenso amor, com a sua misericórdia, com a sua benevolência, e que Maria Santíssima, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, ampare a cada um dos sofredores, que ela possa envolvê-los com o seu manto de luz, de amor e de paz, e muitos deles colocando em seu colo, para que as energias salutares que eles precisam, eles recebam. Obrigado por mais um ensinamento, por esta noite maravilhosa em que a espiritualidade se fez e se faz presente. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. Que assim seja.